Primeiramente, boa tarde. Então, hoje nós vamos falar sobre um plano de aula voltado para a disciplina de História, para o ensino médio, tá bom? Qual é o tema desse plano de aula? As classes sociais que existem na sociedade, os ricos e os pobres. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho nesse plano de aula qual é o meu objetivo, fazer com que os meus alunos entendam a existência dessas classes, compreendam da onde elas surgiram, por que elas surgiram, como elas se mantêm até hoje, tá bom? Como que os ricos fazem para que essas classes, para que eles se mantenham no poder até hoje, tá bom? E como isso se dá, como isso funciona no dia a dia. E hoje nós também, nesse plano de aula, teremos a presença de um aluno especial com síndrome de Down dentro de sala de aula. Então, nós teremos algumas adaptações para que ele compreenda, para que ele atinja os meus objetivos, para que ele se desenvolva na medida que eu vá aplicando a minha aula, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou começar explicando como a Revolução Industrial aconteceu, como ela aconteceu, primeiramente mundialmente, depois posteriormente aqui no Brasil. Depois eu vou passar um filme, tá bom? Tempos Modernos, Charlie Chaplin, para que os meus alunos compreendam como que funciona na prática o trabalho no sistema capitalista, como que é dentro das fábricas, como que são as condições trabalhistas dos funcionários, tá bom? Eles têm boas condições de trabalho? Ou eles são alienados? Eles compreendem realmente o que eles fazem? Ou eles só compreendem uma parte do processo? E é por isso que eles não têm condições de produzir o produto como um todo, né? Eles são alienados, eles só compreendem uma parte do processo. Eles não compreendem, eles não têm noção do produto como um todo, né? Depois nós vamos falar mais um pouquinho, a professora, no caso eu, vou explanar sobre a luta de classes e vou falar sobre a renda, né? Vou falar sobre a diferença da renda entre as classes. E nisso eu vou levar para a minha aluna cédulas de dinheiro e moedas, para que ela entenda a quantidade de dinheiro e de meios de produção que a classe burguesa tem nas mãos. E que a classe pobre, apesar de produzir tudo, não fica com nada. A classe pobre produz tudo, compra, porque é alienada a comprar, consumir, mas produz, consome e não fica com nada. Porque ela produz, não fica com nada e não tem nem condições de consumir, porque ela não recebe suficientemente para isso. Porque os meios de produção e o dinheiro ficam com quem? Ficam com os burgueses. Então, eu quero que os meus alunos compreendam a existência dessas duas classes. E por que essas duas classes ainda existem? Porque os salários dos pobres, eles se mantêm pobres porque eles não recebem de acordo com o que eles trabalham. Então, eles produzem tudo, mas eles não ficam com nada. E ainda são alienados, estimulados a consumir o que eles mesmos produzem por um preço caríssimo. E eles não têm condições de consumir o que eles mesmos produziram. E assim se mantém o sistema capitalista. Assim se mantém a classe burguesa no poder. E aí eu vou avaliar essa aluna, diferentemente dos outros. Vou acompanhar ela no meu debate, esclarecendo as dúvidas dela. No momento em que surgir, tá? Vou acompanhar ela o tempo todo. A turma vai estar ao lado dela, acompanhando também, auxiliando, sempre estimulando a turma a estar ao lado da discente, nunca excluir a discente, tá bom? Ela será avaliada como? Ela compreendeu a existência dessas classes, que existem duas classes e que há diferença nesse dinheiro, né? Ela participou das atividades, ela assistiu o filme que eu
que eu propus, né? Então, assim, a avaliação dela vai ser um pouquinho diferente, mas tudo dentro do que eu passei. Então, os meus critérios vão ser esses, né? Ela assistiu o filme que eu passei, ela entendeu a diferença da quantidade de dinheiro, né? Ela participou do debate, né? Então, eu quero que os meus alunos compreendam a existência das classes sociais, por que elas se mantêm, tá bom? Por que elas são tão prejudiciais, por que existe a desigualdade no mundo, né? Então, essa aula é muito importante para desenvolver a criticidade dos nossos alunos e para que eles possam transformar no meio em que eles estão inseridos. Muito obrigada.